Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rogério de Andrade e esse é o canal Documento Veículo. Nesse canal a gente fala sobre documentação de veículos e a gente tenta ilustrar de maneira clara assuntos que para muitas pessoas que não têm conhecimento nessa área podem ser muito complicados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gravame. Vamos tentar explicar o que é isso e trazer algumas situações que podem trazer muita dor de cabeça para quem tem um veículo e não entende muito sobre documentação. Desde já eu gostaria de desejar que vocês sejam bem-vindos ao canal e pedir que não deixem de se inscrever e deixar um like aí no vídeo se ele for útil para vocês de alguma forma. Então vamos lá. Se a gente procurar por gravame no dicionário, nós vamos encontrar vários significados. Mas o que mais se enquadra aqui no assunto do vídeo seria o seguinte: gravame: ônus ou encargo que recai sobre determinada coisa, penhor, hipoteca, tributo, etc. Para muita gente ainda não ficou claro o que seria o gravame, né? Mas, de maneira geral, seria uma restrição. E como se trata de uma restrição, ela restringe alguma coisa, né? E no nosso caso aqui, ela restringe a venda ou transferência de veículos. Por que essa restrição existe? Essa restrição é incluída quando você compra um veículo através de um financiamento e, após a quitação do contrato desse financiamento, a restrição é retirada. Quais são os principais tipos de gravame que existem? O primeiro, que não é tão comum, mas existe, seria a reserva de domínio. Ela é uma restrição que é utilizada quando não se envolve uma financeira ou banco, né? Que é quando se faz um parcelamento direto entre o comprador e o vendedor, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? Mas não envolvendo um banco ou uma financeira. Então, o veículo ele é transferido, ele fica em nome dessa pessoa que comprou, mas essa reserva de domínio vai impedir que a pessoa venda ou transfira esse veículo antes do pagamento total, né? Ela é uma modalidade que não é muito comum, mas existe, né? Raramente, né? Uma vez ou outra você vê um veículo com esse tipo de gravame. A segunda modalidade de gravame, que eu acredito que é odiada por muitas pessoas, seria o arrendamento mercantil, ou leasing, como é mais conhecido, né? Ele seria uma espécie de aluguel, no qual o veículo ele fica em nome do banco ou da financeira, e o cliente que utiliza o veículo ele é, na verdade, o arrendatário. No caso, seria como se ele estivesse alugando esse veículo dessa financeira. No término do contrato, né, o bem ele é transferido. Então a pessoa vai pagando, né, essas parcelas mensais, vai utilizando o veículo como se fosse um aluguel, e no término do contrato, o veículo é transferido para a propriedade do arrendatário. Mas muita gente fica com dúvidas, né, quando entra essa questão de aluguel e tudo mais. De maneira clara, ele é uma espécie de financiamento no qual o veículo fica em nome do banco até que o pagamento seja concluído, e no término do pagamento o veículo é transferido para o seu nome. Ele é um tipo de financiamento que antigamente era bastante comum, hoje em dia nem tanto, mas ainda se vê, né, alguns veículos por aí com esse tipo de gravame. E devido ao fato do veículo ficar em nome do banco, ele é um tipo de financiamento muito burocrático, porque a pessoa que financiou o veículo depende do banco para muitas coisas, né? Se você precisa tirar uma segunda via, se você precisa qualquer coisa relacionada ao Detran e ao veículo, você tem que envolver o banco, né? Você precisa de uma declaração do banco, você precisa de uma assinatura reconhecida firma pelo banco. Até mesmo quando você quita o contrato para transferir esse veículo para o seu nome, envolve, nossa, um processo que muitas vezes é bem chato, né? Bastante burocrático ali. E até isso é assunto para um outro vídeo, né? Vou estar fazendo aí mais para frente um vídeo especificamente sobre o encerramento do leasing, que apesar de não ser muito comum hoje em dia, existem muitos contratos, né, que foram feitos antigamente e estão quitados e tal, e a pessoa ainda não fez o encerramento, né, ainda não fez a transferência para o nome dela. Mas isso a gente fala nesse outro vídeo. Aí o último tipo de gravame que eu vou estar abordando aqui é o mais famoso de todos, né, a alienação fiduciária, ou CDC, crédito direto ao consumidor, né. Esse tipo de gravame ele é utilizado por bancos, financeiros e por consórcios também, né. Nessa modalidade de financiamento, o veículo fica em nome do comprador, né, apenas com essa ressalva de alienação no rodapé do documento, né, e esse tipo de financiamento ele é bem menos burocrático que o leasing, porque o veículo já fica em nome da pessoa que comprou, né. Então, ao término do pagamento, você não precisa fazer nada, né, o banco faz a baixa do gravame em sistema, o veículo já fica livre para ser vendido e até mesmo alienado novamente, né. Então, até aí tudo bem. A gente viu o que é um gravame, a gente viu os tipos que existem, para que servem. E isso talvez até você já saiba, né? Por mais que você não trabalhe com documentação.
mas os DETRANs eles têm muitas regras e procedimentos relacionados aos gravames, né? E aí que as coisas complicam um pouco pro lado de quem não tem muito conhecimento nessa área, né? Eu vou citar alguns dos problemas mais comuns relacionados a gravame e tentar explicar um meio para solucionar esses problemas. Porque eu acredito que se você está buscando por isso aqui no YouTube, é que muito provavelmente você tem um problema relacionado a isso e pode ser que seja um desses que eu vou citar. Então fique atento aí que pode ser que você esteja resolvendo o seu problema só vendo esse vídeo, né? Obviamente você não vai resolver só vendo o vídeo, né? Mas você vai saber o que você tem que fazer para resolver o problema, né? Como reservas de domínio são bem poucos comuns, né? E leasing também quase nem se vê mais, eu vou focar aqui nos problemas que envolvem a alienação fiduciária. Mas se você tiver qualquer outra dúvida aí, pode ser, né, na reserva de domínio ou no leasing, pode deixar um comentário aí embaixo que eu vou responder assim que possível, né? E antes de explicar os problemas que podem acontecer, eu vou explicar como o processo deveria acontecer. E se o processo acontecesse dessa forma, né, esses problemas nem aconteceriam. O primeiro caso é quando você compra um veículo, seja através de um financiamento ou de um consórcio, né? Então o processo seria mais ou menos o seguinte: você vai receber o DUT do veículo preenchido para o seu nome, na sequência você vai transferir esse veículo para o seu nome, incluindo a alienação no documento, aí você vai pagar as parcelas, né? E ao término do contrato, a financeira vai baixar o gravame em sistema. Pronto, processo encerrado, você não precisa fazer mais nada, o veículo já está livre para você vender, transferir para outra pessoa, ou até mesmo emitir um documento no seu nome sem a informação de alienação. O que ao meu ver é desnecessário, né? Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou deixar o link aí para vocês. Aí o segundo caso seria quando você tem um veículo quitado e faz um refinanciamento. Ou seja, o banco te empresta uma certa quantia em dinheiro e você dá esse seu veículo em garantia, né? Nesse caso o veículo já está em seu nome, mas você precisa emitir um novo documento onde vai constar essa alienação. Eu vou até repetir, né? Você precisa emitir esse documento. Ele é uma obrigação sua emitir o documento com a informação da alienação. Lá mais para frente vocês vão ver o porquê. Então aí você vai pagar as parcelas até o final e o banco vai fazer a baixa do gravame, assim como no primeiro caso ali que eu falei. E aí, assim que o banco baixou o gravame, mais uma vez o veículo já está livre, né? De novo. Se as pessoas seguissem esse processo à risca, né? Como eu já falei, não haveria nenhum problema. Mas nem sempre é isso que acontece, né? A maioria dos problemas relacionados a gravame acontecem devido a uma regrinha de ouro adotada pelos DETRANs, que não é muito conhecida pela população. Eu vou até ler aqui para vocês essa regrinha, né, para ficar mais claro. Caso o documento com a inclusão do gravame não seja emitido, o gravame só poderá ser alterado ou baixado pela financeira dentro do prazo de 30 dias após a inclusão. Depois deste prazo, a financeira fica impedida de baixar ou cancelar o gravame. Espero que vocês tenham gravado essa regrinha de ouro, porque ela é a raiz da maioria dos problemas envolvendo o gravame. Mas então vamos lá aos problemas mais comuns, né? O primeiro caso seria o gravame para terceiro. Nesse caso, né, seria quando o recibo, né, o DUT está preenchido para uma pessoa e é incluído um gravame para um terceiro, para uma outra pessoa. Né? Obviamente não é possível transferir o veículo para uma pessoa incluindo o gravame em nome de outra. E para isso, né, como que se resolve isso? Né? A maneira mais fácil, acredito que uma das únicas, seria solicitar ao banco, né, a financeira, a baixa temporária do gravame para que seja feita essa transferência para quem está preenchido o documento, né? Então o banco vai lá, baixa esse gravame temporariamente, assim que o documento em nome de quem estava preenchido é emitido, o banco reinclui o gravame em sistema e aí sim você transfere o veículo para o nome de quem está com essa inclusão de gravame, né? Até aí tudo bem, você só precisa convencer a financeira a fazer essa baixa, digamos assim, mas isso se for antes dos 30 dias, lembra da regrinha que eu falei lá em cima? Se for antes dos 30 dias, beleza, você convence a financeira, né? Ela vai lá, baixa esse gravame temporariamente, você emite o documento novo e pronto. Agora, se passaram esses 30 dias da inclusão do gravame, além de convencer a financeira, você tem que convencer o DETRAN ou a CETIP, dependendo do estado que esse gravame foi incluído. Para isso, né, primeiramente, você tem que procurar a financeira, explicar o problema, eles vão te enviar um ofício solicitando a baixa temporária do gravame, e aí você vai juntar esse ofício a uma declaração reconhecida firma, alguns outros documentos, né, que variam de um estado para o outro, e vai solicitar ao DETRAN a liberação para a baixa temporária do gravame. Você vai protocolar todos esses documentos no DETRAN ou na CETIP, né, dependendo do estado,
Aí se tiver tudo certo, o Detran ou a CETIP vai liberar o sistema para que a financeira consiga baixar o gravame. E aí sim, a financeira baixa o gravame, você vai lá e transfere o veículo para essa pessoa que o recibo está preenchido. E depois é só transferir para quem está com a inclusão de gravame. Nosso segundo probleminha aqui seria quando o veículo tem um gravame incluído, mas o DUT foi extraviado ou foi rasurado, né? Quando você extravia ou rasura um DUT, né, basta emitir uma segunda via e bola para frente, né? Mas se o veículo tiver um gravame incluído já num CPF diferente do proprietário, o processo de segunda via ele é indeferido pelo Detran. E nesse caso é necessário contatar o banco e, mais uma vez, né, cumprir as exigências dele, solicitar a baixa temporária do gravame. Mas aí a gente entra na mesma questão, né? Se o gravame for incluído há menos de 30 dias, basta solicitar que o banco faça essa baixa. Mas se passar desse prazo, a gente volta naquele processo que eu expliquei. Vai ser necessário o ofício do banco, direcionado ao Detran ou à CETIP, além das declarações do proprietário, do financiado, né? E demais documentos que podem variar aí de um caso e de um estado para o outro, né? Após o protocolo desses documentos, o Detran ou a CETIP vai liberar ali o processo e você segue então com a emissão da segunda via do recibo. Um outro probleminha que é muito comum, que acontece na maioria das vezes por erro da financeira mesmo, mas pode acontecer por erro do cliente também, né, do financiado, seria o gravame com UF errada. O banco inclui o gravame para uma UF, né, um estado, e a pessoa deseja transferir esse veículo num outro estado. Nesses casos, né, é necessário solicitar que a financeira faça a baixa, né, e a inclusão do gravame com UF correta, né. Novamente, mesma questão. Se for antes dos 30 dias, basta convencer a financeira. Se for depois dos 30 dias, vai precisar de ofício da financeira, encaminhar para o Detran ou para a CETIP informando que foi incluído com a UF errada. Aí a CETIP ou o Detran vai liberar a baixa, o banco baixa o gravame e inclui novamente com a UF correta. Né? Esses processos de protocolar no Detran ou na CETIP para depois solicitar a baixa costumam demorar bastante tempo. Então, se você identificar que você está com algum desses problemas, já se agiliza, né? Já entra em contato com o banco, já vai correndo atrás dos documentos que vão ser necessários, porque só a análise desses documentos depois que você entregar no Detran já vai demorar um bom tempo, né? Eu chuto aí pelo menos uns 15 dias. Então, quanto antes você tiver esses documentos em mãos, melhor, né? E aí um outro problema que acontece bastante, mas tem a resolução mais fácil aí, digamos assim, seria quando você faz um refinanciamento e não emite um documento com alienação. Eu até falei ali em cima, né? Quando você faz um refinanciamento, você é obrigado a emitir um documento com essa informação do gravame, né? E por que isso acontece? Pelo mesmo caso ali da regrinha de ouro, né? Se passar-se dos 30 dias, né, o banco não consegue baixar o gravame. Então, o que acontece? Você vai lá, refinancia o seu veículo. Como ele já está em seu nome, você acha que está tudo certo, você não emite um documento novo. Então, beleza, você continua usando o carro, vai pagando ali o financiamento, aí você termina de pagar o financiamento, muitas vezes você até vende esse carro, e é aí que você se depara com um problema, porque o gravame não está baixado, você vai entrar em contato com o banco e eles vão informar que eles não conseguem fazer a baixa do gravame, e não conseguem mesmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reemitir o documento em seu nome mesmo, só que incluindo essa informação do gravame. Feito isso, pronto, o banco vai lá e baixa o gravame, se já que tiver quitado, obviamente, né? E seus problemas estão resolvidos. Esse aí é mais tranquilo, né? Não precisa envolver CETIP, nada, porque você mesmo resolve o problema, é só emitir o documento, né? Acho que esses são os problemas mais comuns relacionados a gravame, que muitas vezes demoram bastante tempo para serem resolvidos. Especialmente quando não se conhece muito do assunto e quando você tem uma ajudinha, igual que eu estou dando no vídeo aqui de hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre gravame. Espero que tenha dado para passar bem o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto. Espero que vocês tenham conseguido sanar as dúvidas de vocês. E se vocês ficaram com qualquer dúvida relacionada a gravame ou a qualquer outra coisa aí no mundo da documentação, pode deixar um comentário aí embaixo que eu vou estar respondendo assim que possível. Mais uma vez eu gostaria de pedir que, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal. Também dá um like aí para colaborar um pouquinho aqui com a gente. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Tchau!